Bom dia, pessoal. É importante o Prosper estar fazendo esse trabalho. Obviamente o Prosper está fazendo esse trabalho, e eu não posso falar diferente, porque a direção do Prosper é com cérebros arejados. Eu não posso falar diferente. Eu sou advogado do Prosper, alguns me conhecem, outros não. Eu, em geral, não procuro aparecer, isso é, enfim, necessário, né? Porque o meu trabalho é quando alguma coisa já está muito delicada. O professor Eduardo, nosso diretor-geral e diretor de ensino, fez colocações bastante pertinentes, e o Prosper é bom, pode melhorar. A professora Thalita também fez as colocações pertinentes. A professora Larissa acaba de fazer outras colocações, da onde tirou essa matéria. O professor Buzina, nosso coordenador geral, fez colocações também de preocupação e me foi solicitado que eu passasse a minha experiência como advogado e como professor. É interessante esse detalhe. A minha vida inteira eu estive em sala de aula. A vida inteira eu lidei com aluna, com aluno, ainda lido. O tempo inteiro eu estou conversando com o professor, estou conversando com o diretor, todo dia. E, às vezes, e talvez muito, eu estou conversando com o juiz. Conversando com o juiz não se conversa com o juiz. Com o juiz se sustenta. Com o desembargador, com o ministro, defendendo escola, né? Defendo escola 24 horas por dia, defendo o professor 24 horas por dia. Eu estou aqui exatamente agora para defender você. Você talvez não perceba isso, mas como você é inteligente e sensível, você vai perceber que eu estou defendendo você. Eu não quero que você tenha um equívoco no teu procedimento. Eu vou dar uma série de informações jurídicas, né, para que você não venha ter alguns dissabores. E se tiver, e não vai ter, esteja certo, se tiver, acabou o magistério. Acabou. Você, pô, professor, o que é isso? Eu fiz faculdade, eu me licenciei. Eu fiquei no mínimo 4, 5 anos numa faculdade. Eu tenho professor aqui, que além de ser licenciado, tem mestrado e tem doutorado. Eu tenho uma professora aqui presente que me dá um enorme orgulho de vê-la. Ela é doutora. E quem é dessa área sabe o que isso significa. E eu não posso permitir profissionais de qualidade excepcional, como os que aqui estão, venham por um equívoco sem perceber, por uma situação nefasta. E aí eu começo com a música do Chico Buarque de Holanda, do Rui Guerra. Está projetado no slidezinho. Eu vou ler só um trecho e você vai começar a entender um pouco. A propósito, eu falei que eu sou professor de História, eu sou licenciado em História, eu fiz faculdade de História. Todos os grandes colégios do Rio de Janeiro, felizmente, eu já lecionei. E felizmente lecionei com bastante, enfim, entusiasmo, né? E com bastante êxito. Foi o magistério que me levou para a advocacia. Foi o magistério que me levou para ser advogado. E advogado de escola particular. Predominantemente. Advogado de professor. Predominantemente. Vários professores eu já defendi, e felizmente com êxito. E como eu sou professor de História, eu vou fazer uma citação que está aí num verso do Chico Buarque de Holanda, do Rui Guerra, e que tem um cunho histórico, embora talvez a gente não perceba. Está lá no... Não existe pecado do lado de baixo do Equador.
vamos fazer um pecado rasgado, suado, a todo vapor. Me deixa ser seu escracho, esculacho, teu cacho, um riacho de amor. Quando é lição de esculacho, olha aí, sai de baixo, que eu sou seu professor. Legal, né? Então, vamos fazer um pecado a todo vapor, né? Chico Buarque de Holanda, um poeta, qualidade excepcional, está aí. Só que ele vai basear no pai dele. O pai dele, Sérgio Buarque de Holanda, é autor de um livro que tem a ver com tudo com história. E eu vou te mostrar aonde que nós vamos chegar. Está aqui o livro, Raízes do Brasil. Esse livro, Raízes do Brasil, foi escrito por um dos maiores historiadores do Brasil e do mundo, chamado Sérgio Buarque de Holanda. O professor Sérgio Buarque de Holanda, nos anos 30, anos 40, anos 50, era uma referência. Era e é. Era não, é. E aí na página 33 do livro, no rodapé, e você vai entender já já porque toda essa conexão. Ele diz o seguinte aqui no rodapé, eu vou me permitir ler um trechozinho para você. Diz aqui o Sérgio Buarque de Holanda. Ele diz o seguinte, fala o Sérgio Buarque de Holanda. A licença de costumes da população brasileira durante os séculos iniciais da colonização. Licença de costumes, ok? Corria na Europa, no século XVII, a crença de que, aquém da linha do Equador, não existe nenhum pecado. Então, lá na Europa, lá na Holanda, lá em Amsterdã, no século XVII já se dizia, lá na rua, não tem pecado, debaixo da linha do Equador, vai que é tudo válido. Tem até a citação em latim, eu não vou ler a citação em latim para não denotar qualquer coisa um pouco pernóstica, mas há uma citação em latim que se falava lá nas ruas de Amsterdã. Por sua vez, se falava em Paris, por sua vez, se falava em Lisboa, por sua vez, se falava em Madrid, em Sevilha, etc. Aí diz aqui, Barlaeus, que menciona o ditado, comenta-o dizendo, abre aspas, como se vê, a linha que divide o mundo em dois hemisférios, separando a virtude do vício. Separando a virtude do vício. Então nós somos um povo que nascemos no que os historiadores chamam uma civilização lúdico-erótica. Ok? Pois nós somos um povo brincalhão e nós somos um povo com uma alta carga de energia erótica, fortíssima carga de energia. Claro que isso tem em qualquer ser humano, em qualquer animal, mas a nossa cultura nos foi levando a isso. Saindo aqui do Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, vai para Gilberto Freire, o livro Casagrande e Senzala. O Gilberto Freire coloca que os portugueses chegavam aqui no século XVI e iam gostosamente se misturando com as índias, com as mulatas, gostosamente se misturando. O Gilberto Freire coloca também branca para casar, negra para trabalhar,
mulata para fornicar. Fornicar. Estou fazendo colocações que em nenhum momento, o Walker advogado, o Walker professor, o Walker cidadão, não concorda com nada disso, não é isso. Eu estou falando exatamente a nossa matriz, porque eu quero chegar a isso na sala de aula. Esta é a minha preocupação, é chegar no Código Penal, é chegar na delegacia contra os crimes sexuais. Eu vou chegar aqui, eu vou chegar no hoje. Só que para que eu chegue no hoje, eu estou fundamentando qual é a nossa matriz. E estou dizendo que a história está mudando. Eu estou vindo aqui exatamente para mostrar, olha, há parâmetros que a história mudou. O nosso professor Buzina, com a experiência notável que tem no magistério, acabou de narrar um professor. Pô, Buzina, eu não sei como é que eu toco piano. Eu já perdi 2 colegas professores. Perdi no sentido de tchau do magistério. Tchau do magistério. E o que eu vou fazer? Como é que eu vou proceder? Então, exatamente o que o Walker está fazendo hoje, ou que se fala na linguagem formal o Dr. Walker, ou que se fala na linguagem formal o professor Walker, ou o Walker, eu preciso, me chama de Walker, direto. Eu vou entregar agora para vocês, tá aí, tem todo o meu contato, tem todo o meu telefone, tem tudo. Tá? Já vai estar circulando entre vocês, eu pediria até para a professora Larissa ou a professora Thalita entregar aos professores que estão aqui presentes, exatamente o texto que tem até os meus contatos, para você sentir a vontade, tirar dúvida aqui comigo, e 2, a hora que você quiser, você falar comigo alguma coisa. Pô, Walker, eu tenho essa dúvida, aconteceu isso. Eu fico vinculado ao magistério, à sala de aula, à escola, 24 horas por dia, 365 dias por ano. E eu gosto disso. O que existiam agora? Mudou o quadro. Isso que você viu aí do Chico Buarque, isso que você viu aqui da Holanda no século XVII, mudou. Mudou. Nós não podemos usar a nossa matriz histórica. Felizmente, tudo muda o tempo todo, não é assim que fala a música? Tudo muda o tempo todo na vida. E houve mudança. E se você perguntar, a mudança que houve foi para melhor ou para pior? Eu vou dar o meu sentir. Muito melhor. O que eu vou ler já para vocês, que está sendo distribuído, vocês vão ver como nós mudamos para melhor. Só que, na verdade, o que eu estou trazendo é a mudança. Eu trouxe o passado, eu trouxe a raiz. E agora o que eu vou fazer é mostrar que essa raiz está sendo cortada. Nós estamos cortando, eu diria, as possibilidades de sermos, vou usar o termo não muito adequado, ou é adequado, promíscuos. Não dá de sermos promíscuos. Vou aqui colocar o local. Na escola. A vida pessoal de cada um é a vida pessoal de cada um. Isso aí, ponto final. Mas na escola, com o nosso cliente, com o nosso aluno, com a nossa aluna, com o nosso colega de trabalho, com a nossa colega de trabalho, redobra a atenção. Redobra a atenção. Eu atuo muito nisso.
Há pouco eu estava numa escola onde quem teve e está tendo uma situação dificílima é o dono da escola. O dono da escola. Foi colocado para ele uma casca de banana e ele não percebeu. Ele escorregou na casca de banana. Está significando para a escola dele assim, 150 mil reais. 150 mil reais. Tudo em segredo de justiça. Obviamente eu não falo a escola, eu não falo o dono, eu não falo que... Eu estou citando em gênero. Se você abrir no site para descobrir, você só vai ver letras iniciais. Contra só letras. Inspetor de aluno? Só vejo o telefone tocado. Doutor! Delegacia. Eu demito o funcionário? Falei, como é que é? Eu demito? A mãe falou que foi no ânus dele. Eu falei, como é que é? Como é que espera? Não demite o funcionário, não. Vamos ouvir o funcionário. Não, mas a mãe falou, foi no ânus. E foi o inspetor. Vamos ouvir. Aí estou eu na delegacia da criança e do adolescente, tentando dar nó em pingo d'água. Não tocou no ânus da criança em momento algum. Ué? Se não tocou, como é que fui parar na delegacia? Infelizmente, naquela época não havia esta lei que está aí. Aí ele foi, porque a mãe foi lá na delegacia e falou. Poxa, não houve nada, eu consegui fazer os procedimentos que tinha de fazer. Outra vez eu estou numa escola, vem a diretora perplexa. Doutor, ouvi isso. A mãe falou. A vagina da filha avermelhada, toda vermelha. Criança. Puxa. Já foi? Para o conselho tutelar? Já foi? Para o juizado da infância e da juventude? E está aqui, quer ouvir a professora. Eu chamo a professora, quero ouvir a professora. Aí eu conversei com a professora. Professora, isso. Ela falou, não houve, isso não aconteceu. Ok? Estou dando o segundo exemplo, hein? Isso não aconteceu. Como é que eu vou provar? É uma mãe que está na justiça dizendo que a vagina da filha dela, que tem 4 anos, está avermelhada, e este fato é imputado a uma professora da educação infantil. E a professora da educação infantil, ela nega o fato, isso não aconteceu. Como é que eu vou provar isso? Como é que eu vou provar? Felizmente essa lei não estava em vigência. Essa lei que eu vou ler para você já não estava em vigência. Sabe como é que eu consegui provar? E você vai ver que é genial a nossa profissão de professor. Eu pedi para fazer um estudo psicossocial com a criança. Elaborei uma série de quesitos e eu queria que a criança fosse narrando a emoção com a professora. Fosse narrando a emoção. Obviamente a criança sendo ouvida por psicólogas, por assistentes sociais. E ficou provado que a criança adora a professora. A criança não quebrou o vínculo emocional com a professora. Então a criança não foi agredida pela professora. Aí a juíza deu, a promotora de justiça, a coisa é grave.
pede a improcedência da notícia crime. Porque a criança entrevistada, numa prova pericial, a criança disse que este fato não aconteceu. Estou dando 2 exemplos aqui de pais que foram na delegacia e que o fato não aconteceu. Mas a escola balança e os professores balançam. Mas eu consegui provar que isso não aconteceu. E aí vai o primeiro alerta do advogado para você. É normal a família ter uma adversidade, a família fazer uma violência contra a criança, alguém na casa fez uma violência contra a criança, contra o adolescente, alguém fez, e alguém vai e diz, foi na escola, chama falsa notícia crime. Este fato que eu te falei, da criança, da vagina avermelhada, uma mulher teve uma criança, separou do marido, passou a ter um outro relacionamento, e este novo companheiro que fazia isto com a criança sofria violência em casa. E a mulher vai e acusa a professora de um fato que aconteceu em casa. Da outra criança, que eu falei do ânus, a mãe teve filho, separou, passou a viver com outro, união estável com outro companheiro. Era esse outro companheiro que abusava desta criança e jogou a culpa no inspetor de aluno da escola. E se eu não pedisse para ouvir o inspetor, e o inspetor deu tudo por escrito, além de tudo por escrito, depois eu fui conversar com o inspetor. O problema de casa refletiu na escola. Então nós temos aqui, professora, me empresta por delicadeza, e eu vou pedir para que os senhores leiam o que nós vamos ter de fazer agora. Por favor, está na mão dos senhores o artigo 245, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ok? Eu pressuponho que esteja na mão dos senhores um texto que eu vou ler. Artigo 245 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Vou ler o artigo, ok? Peço a delicadeza que os senhores acompanhem a leitura. Deixar o médico, o professor ou o responsável do estabelecimento de atenção à saúde e do ensino fundamental, pré-escola ou creche, de comunicar à autoridade competente os casos que tenha conhecimento, envolvendo suspeita ou confirmação de maus tratos contra criança ou adolescente. Pena: multa de 3 a 20 salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência. Vou parar de ler e vou agora tentar interpretar com você. O que acontece na escola? Se eu sou professor na escola, se eu sou o coordenador da escola, se eu sou o diretor, e eu sei que a criança está sofrendo os maus tratos, eu não vou ficar calado.
eu não vou ficar calado. Primeiro, em defesa da criança e do adolescente. Segundo, porque eu já aprendi lá naquela aula que o Walker deu, que o Walker citou 2 exemplos que não aconteceu na escola, mas a escola não informou a quem deveria informar, isso reverteu contra a escola. Então, se eu estou em sala de aula, se eu estou no intervalo, e percebo que tem um aluno que sofre um maltrato, ele fala para você, ele adora você, um aluno gosta de você, isso é sensacional. Ele vai comentar naturalmente. Aí você procura apurar. Aí numa primeira, você como professor em sala de aula, passa imediatamente, no caso aqui da nossa escola, passa para os canais competentes, passa na hora para o professor Buzina, para a professora Larissa, para a professora Thalita, para o professor Eduardo, passa tudo de maneira confidencial. Não põe outdoor, não. Não fala, é tudo com profunda discrição. E aí a gente vai começar a apurar. Vai ver se realmente existe um maltrato. Que se existir um maltrato, nós vamos tentar intervir para isso acabar. Se não acabar, nós iremos comunicar sim ao Conselho Tutelar. Porque se eu não comunico, sabe o que acontece? Eu sou criminoso. Então eu tenho o dever de comunicar. Eu tenho o dever de comunicar. Então, o primeiro raciocínio jurídico que o Walker está dando é respeitar o artigo 245. Para evitar o quê? Primeiro, para defender a criança e adolescente. Primeiro. Nós somos professores. Nós adoramos os nossos alunos. Mesmo aquele que é efervescente, na maior balbúrdia na aula. Mesmo aquele que não fica quieto, você fala e ele está tocando, enfim, um quiprocó. A gente gosta dele. A gente gosta no nosso amor pedagógico, no nosso amor docente. Então a gente vai defendê-lo. Mas se a gente perceber que está acontecendo alguma coisa, a gente vai cumprir o artigo 245. Até aqui está legal, né? Até aqui está legal. E se acontece o que a professora Thalita colocou ali, conversa na rede social? Aí tem fato. Aí tem fato que não dá de tapar o sol com a peneira. Eu vou sair do Brasil, vou para a França. Legal, vou para a França, fica mais tranquilo. Eu vou pegar o presidente da França, Emmanuel Macron. Show. Homem inteligentíssimo, homem cultíssimo, homem, sabe, qualidade AA. Pega a esposa dele, com idade bem mais avançada que ele, sem problema. Como se fala, no amor a idade é uma abstração. Ela bem mais velha que ele. Ela era professora dele. Professora. Ele tinha 14 anos, 15 anos. E o Macron, aluno da escola, teve uma fé com a professora dele, a professora de teatro. A professora já percebia que ele é um homem extremamente inteligente, extremamente sensível, com enorme interesse em ter cultura, e ela também. O Macron vai se envolvendo com ela, adolescente. Os pais do Macron, sai da escola, tu não vai se envolver com a professora, não. Ah, pai, mãe, não vai. Ela é tua professora, tem idade para ter tua mãe. Rua, sai
cispa dessa escola. Tira o filho da escola, porque era a professora. Ele sai da escola, avisa para a professora, não aguenta. A gente volta a se encontrar. Meu pai e minha mãe não querem, mas a gente volta a se encontrar. Aí tem outro detalhe, que é o lado masculino, que ele já sabia, enfim, da enorme capacidade que tinha e se sentia bastante envaidecido de pegar uma professora e fazer com que aquela professora estivesse amando a ele. É adolescente, só isso, não é idiota, não é idiota, é criança, não é idiota. Sai, passa algum tempo, ele voltou a estar com ela, tempo se passou, se casa com ela. E hoje ela é, conforme se fala, a primeira dama da França. Se observou na posse dele, os dois de mão dada o tempo inteiro. Show! É da vida. É da vida. Vou sair da França, professora, aluna. Vou voltar para o Brasil em um caso concreto. Não havia lei ainda. Uma direção me chama, doutor, o professor de literatura foi para um motel com a aluna do 2º ano do ensino médio. Isso é fato real. Eu só estou omitindo nomes, porque eu não posso e jamais revelaria, mas eu sempre com fato real. Me dá a nota das alunas, da aluna, nota lá em cima, aluna de um nível intelectual extremamente elevado, e uma escola sofisticada em termos de nota, não é uma escola que dá notinha assim, não, escola que exige. Legal. Então ele foi para o motel com a aluna, foi. Mas não para por aí, não. Quando ela estava no motel, com ele, professor de literatura, ela pediu a presença do professor de história. Então ligou, ele para o telefone, fulano, tá aqui um show, mas ela, fulaninha, quer você também. Aí lá vai professor de história, pega o carro, vai lá, hotel, garagem mais ampla, tal. Os dois transam com a aluna, os dois. Ok. Muito legal, filma tudo, tudo é filmado. Os senhores estão vendo aqui, nós temos a câmera, está tudo sendo filmado, que eu estou falando. E eu estou exatamente colocando coisas bastante sérias. E como são sérias, isso tudo é documentado. Filmou. Transformado num DVD, bonitinho, tal, legal. Vai para a sala dos professores. Está na sala dos professores, o computador. Tchum! Alguns professores apertam. Vem! Aquele filme pornô. Olha. Ih! É o professor de literatura. Fulano de tal. Ih! É o professor de história, fulano de tal. Ih! É aquela aluna. Meu Deus! Aí já a escola começa a receber telefonema. Vou matar esse professor. Ou a escola demite, ou ele vai ser assassinado agora. Era o namorado da menina, obviamente. E o namorado soube que ela foi, enfim, para um colóquio amoroso. Eu chamo os professores, claro, isso vem cair na minha mão. Quando eu chamo o professor, diz, não, eu jamais saí com aluna, jamais. Professor, tem certeza, professor? Tem. Professor, o senhor está sendo ameaçado. Não aconteceu, não. Ó, professor, acho bom o senhor sair da escola, tal, com risco. Não.
Chamei outro professor. Não, nunca aconteceu isso. Aí eu peguei o vídeo e coloquei, está aqui o vídeo. Isso tudo de maneira muito confidencial. Aí quando o vídeo aparece, ele tem alguns detalhes, até no corpo dele, que era inequívoco que era ele. Quando eu falei, sou eu sim. Eu fiz, não tem mais como. A gente fez a farra, a gente quis documentar a farra, e sim, somos nós. Eu falei, então tá, professor, vamos fazer o seguinte. O senhor vai ser demitido por justa causa. Chama-se incontinência de conduta. Guardou? Incontinência de conduta. O senhor vai ser demitido por justa causa. Não tem como. Balbal, multa de 40% do FGTS. Balbal, seguro-desemprego. Justa causa. Pô, não tem como aliviar? Não tem, professor. E o senhor tem que sair da escola rapidinho, porque o senhor vai ser assassinado, pelo menos é a ameaça. Tá legal. Não tem como ser diferente? Falei, não tem. É demissão por justa causa. Guardou? Demissão por justa causa. Chama-se incontinência de conduta. Então ele já perdeu o emprego. Só professor que tem outras inconsequências. Sabe o que vai acontecer, professor? Vai ter de ser registrado que isso aconteceu, a justa causa eu tenho de justificar. E eu vou dizer que na justa causa é porque o senhor se relacionou com uma aluna e não era uma relação pedagógica, era uma relação sexual. Isso vai ficar. Sabe o que significa, professor? Ele falou, eu já sei, não vou conseguir emprego em lugar nenhum. Eu falei, pois é. O senhor não vai ter emprego mais em nenhuma escola. Ah, mas tem outra coisa também. Os pais dessa menina, se quiserem, vão processar a escola. Vão pedir uma indenização da escola. Porque ele colocou a escola ali para receber aula de literatura, de física, de química, de biologia, etc. Não colocou isso. Mesmo ela tendo, enfim, estimulado os fatos. Aí ele falou, não pode ser diferente. Falei, professor, demissão por justa causa. Incontinência de conduta. O senhor já perdeu o emprego. Isso tudo de maneira muito delicada. Não pensa que é com essa voz que eu estou lhe falando, não. Isso tudo de maneira muito leve, muito suave. Eu sei que a situação é delicada. Ninguém fica sabendo. De maneira sempre muito, muito soft. Não tem solução. Falei, se o senhor quiser diminuir, o senhor se demite. Eu posso me demitir? Falei, é coisa sua. Se o senhor quiser, o senhor se demite. O senhor se demite. Pensa, não precisa fazer agora. Se o senhor quiser fazer agora, faz. Mas se demite. Ah, eu vou me demitir, sim. Eu vou me demitir para não encerrar a minha carreira. Se demitiu. Se demitiu. Até nós estamos aqui só no campo da CLT. Agora vamos para o campo criminal. É aí que eu queria chegar com você e estou quase fechando. Para gerar você, já você tirar as dúvidas que você tem comigo. O campo criminal está aqui. Olha o campo criminal. Eu li o Estatuto da Criança e do Adolescente. Agora eu vou ler para você o Código Penal. O Código Penal está na tua mão. Olha aqui no Código Penal. Eu estou lendo aqui no Código Penal, estou descendo, estou lendo aqui o artigo 217A. Ter conjunção carnal, paro aqui. Bom, professor, doutor, o que é esse tal de conjunção carnal? Óbvio, todos sabemos. Né? Houve o congresso carnal, houve o colóquio amoroso. Mas pode, às vezes, não ter havido. Ou praticar outro ato libidinoso. Sabe o que é outro ato libidinoso?
Beijinho. Beijinho. Eu dou o beijinho. Sabe o que é o outro lado luminoso? Vi teu sutiã, é rosa, hein? É rosa, vi agora, é rosa, é legal, hein? É um ato libidinoso. Eu às vezes não toco. Faço um gesto. Faço um gesto com a boca. Um gesto com a boca. Que a gente sabe evidentemente qual é. É um ato libidinoso. Com menor de 14. E se é menor de 14 é mais duro, é. Chama-se isso vulnerável. Se você quiser escrever, é vulnerável. É estupro de vulnerável. Pena. Reclusão de 8 a 15 anos. Ah, então olha só. Vulnerável. Eu dei um beijinho. Eu passei a mão. Eu só passei a mão. Eu só passei a mão. Irresistível. O que a nossa professora colocou, está ali. Linda, linda, linda. Se ele encosta, vulnerável, se tem menos de 8 anos. E sabe o que é isso? É crime hediondo. Se você quiser colocar aqui no artigo 217A, se quiser anotar, você pode colocar crime hediondo. Sabe o que é crime hediondo? É aquele crime insuportável. Todos são insuportáveis, mas o hediondo é eu matar uma mulher por ela ser mulher. É eu fazer um ato de terrorismo. É eu matar um policial por ele ser um policial. Ou eu matar alguém da família do policial. É crime hediondo. Eu estou dando exemplo de alguns crimes hediondos. Um dos crimes hediondos, 2, não é o único, é vulnerável. É eu pegar o vulnerável. Sabe aonde mais que isso ocorre? O local onde mais isso ocorre? Na escola. A escola é o local onde mais ocorre crime desta natureza. Na escola. Nas escolas públicas, 42% dos alunos em escola pública, é pesquisa em São Paulo, sofreram abuso na escola. E agora, se isso acontecer, crime hediondo, vai para a delegacia, é preso, não sai mais, não dá de pagar fiança. Manja a fiança? Você respondeu o crime em liberdade, você paga a fiança. Crime inafiançável, não paga fiança, não tem fiança, vai ficar preso. Professor de História, colégio na Zona Norte do Rio de Janeiro. Foi preso e está preso até hoje. Não sai. Não sai mais. Sai sim, quando ele cumprir toda a pena. Então ele perdeu o emprego, perdeu no mínimo 4 anos de faculdade, porque ele estudou para ser licenciado. No mínimo, eu estou aqui no mínimo. No mínimo. Muitos mestrados. Doutorado. A família dele vai saber. Os filhos vão saber. Todo mundo vai saber, ele vai ficar preso. Eu não preciso nem dizer o que vai acontecer quando chegar na delegacia e depois na penitenciária, os companheiros de cela souberem. Não preciso dizer o que vai acontecer com ele. Eu não preciso falar. Todos somos adultos o suficiente para saber o que vai acontecer com ele.
a vida dele acabou, a vida da família dele acabou. Porque ele violou o artigo 217. E aqui eu estou quase fechando, e há um outro artigo aqui, que é o artigo, antes de fechar, o artigo 213 do Código Penal. Olha o artigo 213 do Código Penal aqui. Não é necessário a conjunção carnal, o ato libidinoso, pena mínima de 6 anos. Não precisa nem do ato libidinoso, não precisa do ato libidinoso. Colocou a mão na perna, automaticamente eu já sei o que está acontecendo. E isso é para professora e para professor. O Walker, quando está expondo isso, não está expondo isso para qualquer um. É para professor heterossexual, para professor homossexual, para professora heterossexual, para professora... Não importa, não importa. Obviamente, todos sabemos o que nos agrada. Óbvio. Mas o que eu quero te mostrar é que se você for enquadrado no artigo 213 ou no artigo 217 do Código Penal, já era. Aí você fala, pô, cara, que baixo astral, hein? Que baixo astral. Um café da manhã delicioso aqui que foi feito, né? Reunião de professores, vamos discutir proposta pedagógica para 2019, já eu estou encerrando, e com esse baixo astral, não vou trazer baixo astral para você, não vou, eu não admito baixo astral para você. O que eu vou trazer para você é o seguinte: continua sendo o excelente professor que você é, continua sendo a excelente professora que você é, continua vibrando com o seu aluno, continua. Só que você agora está mais cauteloso, só isso. A direção do Prósper, inteligente que é, a direção do Prósper falou, doutor Walker, vai fazer isto. Isto que eu estou fazendo agora com os senhores professores e professoras, eu já fiz também com os serventes, com os inspetores, há quase 1 ano e meio ou 2 atrás. Deu certo. Deu certo. Não vou mergulhar muito neste detalhe. Não vou mergulhar muito porque não me interessa. Então a direção do Prósper está antenada. O professor Eduardo, a professora Thalita, a professora Larissa, o professor Buzino, o professor Otávio, estou citando aqui alguns, en passant. Parabólica está ligada. Está ligada. E a gente sabe o que acabou de acontecer num mega colégio no Rio de Janeiro. A gente acabou de saber. Está divulgado aí, do Iapoca ao Chuí. Parece que foi, na internet, foi uma das coisas que mais, enfim, foi visto. Só que eles lá não tiveram, tenho certeza, o que o Prósper está dando para você. Porque se tivesse feito isso lá, talvez o professor não tivesse escorregado nisso. E as alunas do Prósper, as alunas desta escola, né, por questão de ponderabilidade, não estou citando nomes, todas de vermelho. Parece as mulheres com Trump, presidente dos Estados Unidos. Todas colocam, né? Rosinha, e vão lá contra ele, porque ele falou, conversa de vestiário de homem, de futebol, e ele falou como é que ele procede com as mulheres. E as mulheres dos Estados Unidos da América, todas vão para a rua, põem lá o bonitinho, vermelhinho, rosinha, não vou nem traduzir o que isso significa. Elas estão ali protestando, dizendo o seguinte: olha, cara, ó, presidente dos Estados Unidos, quer transar, você transa. Não tem problema nenhum, não, isso é saudável, inclusive. Mas não faz dessa forma. Não faz dessa forma.
Bom, professores, eu penso que eu estou encerrando, e aí eu encerro com a Escola Base de São Paulo. Lembra que a Escola Base de São Paulo foi destruída? Você sabe disso, não sabe? Eu coloco aqui, em 94, ela foi destruída. E os sócios desapareceram, morreram, câncer. Escola desapareceu. E sabe o que tinha acontecido com a criança na escola? Nada. 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 Delegado precipitado e mídia precipitada. Então, professores, vou abrir agora para eventuais dúvidas. A história mudou. Eu comecei colocando o nosso Chico Buarque de Holanda, o nosso Rui Guerra, comecei citando Raiz do Brasil, citando os holandeses do Brasil no século XVII, citando Gilberto Freire, e dizendo que isso está mudando. O curso da história mudou. E isso que eu estou te informando é só para, aí eu estou fechando para tirar dúvidas se você tiver, não tenha baixo astral, tenha entusiasmo pelo seu trabalho. Entusiasmo é conversar com Deus. A pessoa entusiasmada é a pessoa que conversa com Deus. Entra na sala de aula entusiasmado. A aula começa às 8 horas entra, termina às 8h50, 8h50 termina a tua aula. Entusiasmado, feliz, e sabe que ninguém vai fazer maldade com você, ninguém vai fazer maldade com você, ninguém vai pegar uma adversidade que tem em casa e jogar essa adversidade de casa no teu colo, ninguém. Porque agora você, também por isso que você acabou de ouvir do Walker, você vai formar uma barreira invisível. Vai haver um escudo invisível. Você vai continuar vibrando com o seu aluno. Você vai continuar, se você é professor de física, ensinou para ele as leis de Newton, você vai vibrar que ele aprendeu. Você é professor de matemática, ensinou PA e PG para ele, você vai ficar radiante que ele aprendeu. Você é professor de história, ensinou para ele, sei lá, as causas da Revolução de 30, e ele entendeu por que o Washington Luiz caiu. Você vai vibrar. Você vai vibrar. Você vai continuar fazendo o teu trabalho de excelência. Por isso que você é professor do Prósper. Por isso que você é professor. Você tem alguma coisa a mais. E você é um ícone para esse país ser diferente. Você é um agente político para transformar esse país, para esse país ser diferente. Eu tenho enorme alegria, na minha carreira de professor, que eu chego às vezes em gabinete de juiz. Eu já tive um gabinete, quando eu entrei numa audiência, a juíza parou e falou: doutora, eu não vou poder fazer audiência não. Eu falei: por que, excelência? O senhor foi meu professor. Não tem como eu fazer audiência vendo o senhor, eu vou me dar por suspeita, passo por um outro. Outro dia eu fui a Brasília, fui ao Palácio do Planalto, estava lá o presidente da República. Desculpe aqui, nem vida brincadeira, eu toquei a campainha e eu quero falar com o presidente da República. Não, mas o presidente está ocupado. Eu falei: diz para ele que é o professor Walker que está aqui. O presidente da República parou, na hora. Já é o professor? Entra. Bateu foto comigo, tal. Foi meu aluno. Foi meu aluno. Nós, professores, temos a felicidade de atuarmos em seres humanos que vão fazer coisas boas. Alguns fazem coisas ruins, é claro, são seres humanos. Então, não entenda isto que o Prósper fez, vou abrir agora para você perguntar, como sendo um baixo astral. Não, é dar munição. Bom, agora eu vou abrir aí para você fazer pergunta, caso queira. Mestre Buzina.
principalmente uma que é muito carinhosa, a Mari, o jeito dela. Ela me abraça, me beija, me pega, e eu estou exposto à fotografia, Isso. a inúmeras pessoas ali, Isso. e isso tem me causado um constrangimento muito grande, porque diversas vezes eu acabo, não vou dizer empurrando, né? Mas até afastando de uma forma mais brusca, né? Coisa que eu não costumo fazer, em razão de repente alguém passar e fotografar amanhã, ou daqui a alguns minutos isso está numa rede social. Perfeito. Esse procedimento, qual o procedimento que devemos adotar? Professor Buzina, excelente pergunta e toda a sua preocupação procede. Há um professor de educação física em Teresópolis, que ele estava na quadra, tá? E a aluna, na aula, sentou no colo dele. Tudo filmado, foi para a internet, a vida dele virou parte do que a gente está falando aqui. Professor Buzina, a minha sugestão primeira é a seguinte: procura sempre estar com um professor próximo, com um funcionário próximo. Procura sempre fazer a coisa à luz do sol, com outro professor, com outro funcionário. Procura fazer, isso é dificílimo, e eu tenho certeza que isso acontece, não traça nenhum traço de erotismo nisso. Corta qualquer possibilidade de erotismo. Qualquer. Eu dei então a opinião em gênero. Agora, mestre Buzina, se eu fosse você, e o que eu vou falar para o professor Buzina é para todos, o que eu faria? Eu me esquivo. Eu tento não aparecer. Eu sei que essa menina que é pura, é genial, eu não vou estar na hora da saída quando ela tiver. Puxa, professor, mas aí eu posso estar perdendo uma possibilidade dela crescer emocionalmente. E perde essa oportunidade, porque essa oportunidade tem risco. Observa que a gente ouviu bem o que o nosso coordenador falou. Tem risco. Se tem risco, entre o bom crescimento pedagógico, o bom crescimento emocional e o risco, eu sei que o risco é maior. Como o risco é maior, eu me ausento. Então eu sei qual é a hora que essa aluna vai sair. O turno dela, eu sei a hora que o turno terminou. Eu não vou estar lá. Eu não vou estar lá porque aqui na Rua Sargento João Lopes, do outro lado, vai estar alguém com o celular. Vai para a delegacia dos crimes sexuais, está aí, eu coloquei para vocês. Acaba de ser criada a delegacia de crimes sexuais. Olha como a coisa acabou, tem 10 dias de criação. Então, mestre Buzina, fechando a resposta à sua pergunta, entre o crescimento pedagógico e emocional da aluna e a minha sobrevivência no magistério, eu fico com a minha sobrevivência no magistério. Então, nessa hora, eu já sei que isso vai acontecer, eu não compareço. Ok, professor? Eu não compareço. Alguma outra dúvida além da do professor Buzina? Não, está certo. Essa câmera não é uma proteção para a gente? Sim, a resposta é sim. A resposta é sim. Professor Iara, a resposta é sim. Mas sabe o que acontece?
Sabe o que acontece? E eu vou usar a câmera para lhe defender, mas só que se houver má fé do aluno ou da família, esta má fé já foi dada a notícia crime na delegacia, a notícia crime já foi dada, e o delegado já mandou ouvir o promotor já pediu a prisão, eu vou ter de provar durante a prisão que aquilo não teve nenhum ato libidinoso, não teve. Legal, eu vou provar. Mas enquanto isso já ficou lá na delegacia 5 dias, 6 dias, 1 mês, 1 ano. Também depois de prova, né, mestre? Sim, depois de prova, você já provou. Então, a minha sugestão, professor Yara, a minha sugestão sei lá. Mas é a seguinte, aguenta. Eu falei, eu sei lá como professor, mas eu sei sim. Procura manter a aula num ritmo tão acelerado e num ritmo intelectual tão alto, que mesmo esse aluno que chegou atrasado, ele se sinta um pouco inibido de dar um beijo na sua mão, um beijo de carinho. Mantenha uma postura tal na aula, mantenha um ritmo de aula tal, que quando ele entra, ele estiver entrando, aluno entrando, ele vai se sentir, puxa, eu não vou interromper a professora, a aula dela está tão sensacional, isso tudo está em segundos na cabeça dele, ele passa direto. Então, professor, a minha sugestão, como professor que sou, para uma brilhante doutora como você e professora, a minha sugestão é, joga a aula num ritmo tão alto, mantenha a tua aula tão turbinada, mantenha uma velocidade tão grande de raciocínios intelectuais, que o carinho que ele iria demonstrar, ele sente que não tem espaço para demonstrar o carinho. A câmera provou que eu não te fiz... Provou. Só que nós estamos aqui antes, nós não queremos que ninguém vá na delegacia dar uma notícia crime. E há alguma coisa de magistério que eu não vou falar sobre aluno. Professores mais antigos, como eu, que estou de cabelos grisalhos, estou com 64 anos de idade, sala de aula desde 17 anos, às vezes na sala de professores, assim, professores mais antigos, um professor comenta com outro o que efetivamente pode ser um aluno. E a gente fala, aquele aluno é legal, tudo, mas a gente sabe que ele é uma pessoa consciente ou inconscientemente, desculpe o termo, que vai enfiar o punhal nas nossas costas. É duro eu estar falando isso. É conversa aqui de sala de professor assim, de conversa de pé de ouvido. Ele é nosso cliente, ele nos adora, ele nos admira, ele nos respeita, isso tudo é verdade. Mas ele também é cruelzinho. Numa primeira adversidade, ele vai fazer uma crueldade com você. Em sala de professores, a gente fala isso e usa um vocabulário chulo que eu não posso usar. Eu sou professor, eu sou advogado, eu estou numa palestra, está sendo gravada, eu não vou usar nenhum vocabulário chulo. Né? Mas aqui, em conversa de fora, no pé de ouvido, cuidado, hein? Cuidado. Então, professor, acho que eu respondi a sua pergunta. A solução é aula num ritmo bom, turbinado, de forma que não haja espaço para esse carinho. Mas nem sempre todas as aulas são turbinadas. Eu sei, professor. Então, assim, vai fazer sempre isso. Não. Sim, não, às vezes não dá. Só que vocês estão saindo daqui muito mais, eu diria, musculosos. Os músculos de vocês já estão muito mais fortes. E você, na hora H, você vai saber como é que você vai lidar com esse peso. Entendeu?
Você vai ver como é que vai lidar com esse peso. Professores, mais alguma dúvida? Eu estou basicamente fechando, me colocando disponível. Estou pedindo para você não mudar o teu ritmo de aula, tá? Você tem agora o teu trabalho pedagógico, né? Professor, minha dúvida agora é com relação aos cursos livres. Na outra unidade, a gente tem alunos com 18 anos, de pré-vestibular, e como que isso se A mesma coisa. desenha? A mesma coisa. A diferença lá, professora, é porque ali é curso livre com aluno de 18 anos. Em vez de ser estupro de vulnerável, é estupro. Eu tenho estupro e estupro de vulnerável. Como você falou, tem 18 anos, o estupro é estupro. Acabou. Se tivesse 7 anos, 10 anos, 12 anos, é estupro de vulnerável. Então eu tenho duas figuras do estupro. Ou ele é estupro, ou é estupro de vulnerável. Então lá na colina, que são cursos livres, curso pré-vestibular, alunos se preparando para fazer o Enem, vestibulares, etc. 18 anos, 19 anos, 20 anos. Não é? A situação é exatamente a mesma, não muda. Só muda porque, quando for enquadrado, vai ser estupro. Não vai ser estupro de vulnerável. Mas, aqui, enxugando, a situação continua tão grave quanto. Tão grave quanto. Mais alguma pergunta? Mestre. Com relação ao foto em rede social, vejo que eles configuram uma página profissional para divulgar o trabalho que você está fazendo de maneira lúdica, ou enfim, comercialmente mesmo para se promover o trabalho que você muitos projetos estão pensando, como é que isso funciona? É um indício de estupro, mesmo na rede social. Eu tenho um caso concreto do seguinte fato. Olha só, é um caso concreto. Eu tenho uma aluna, eu só vou omitir nomes de fatos de locais. Ela tem 18 anos de idade. Óbvio, por essa faixa etária, a beleza está bastante acentuada. Ela foi à praia, né? Tirou fotografia dela, de biquíni, uma beleza bastante acentuada, e colocou na página dela, e o professor dela, não é nem a página profissional dele, falou: linda, você é linda, infinitamente linda. Acabou. 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 Então, mestre, o que aconteceu com esse professor? Perdeu o emprego dele. Que isso foi interpretado como um ato libidinoso. Mestre, outro cuidado também com as mídias sociais. Se eu pudesse dar um conselho, e eu não dou conselho, mas se eu pudesse, o conselho é: não fica com mídia social. Não desenvolve mídia social. Nós éramos felizes, éramos excelentes professores como somos, não tinha isso. Então, professor, o risco é o mesmo. E aí uma sugestão de advogado e de colega de magistério de muito tempo: evita mídia social com aluno. Evita mídia social com aluno. Evita. E mantenha sempre, me permita dizer, mantenha sempre um contato formal, com afeto, mas com formalidade. Seja afetuoso com seu aluno, seja envolvente com seu aluno, mas seja formal. Não usa palavras de baixo calão. Você é a referência, você é o adulto.
Você é o mais intelectualizado, você fez uma faculdade, você leu livro, você lê livro. Você estudou na UF, estudou na UFRJ, estudou na Souza Marques, estudou na Santa Úrsula, sei lá. Você tem mais estrada, você é um adulto da relação. Procura ter uma relação formal. Dando um exemplo, ontem eu almoçava com a minha filha, né? Minha filha é bacharel em Direito, ela estaria até aqui hoje, não está porque o marido dela passou um pouco mal agora de manhã. Mas ontem eu falava para ela, filha, quando eu estava dando aula, tinha tudo isso, filha. Tinha tudo isso. Tinha tudo isso. Só que seu pai pensava 10 mil vezes. Eu tenho de pagar a prestação do apartamento, eu tenho de pagar a faculdade da mulher, da esposa na época, eu tenho de dar alimentação para o meu filho A, para o meu filho B, eu tenho de me alimentar, eu tenho de ir ao cinema, eu tenho de viajar, eu tenho de ter dinheiro para viajar. Eu vou colocar isso em risco? Eu não. E eu falava para minha filha, é o professor que está falando, não é nem o advogado, é o colega de magistério que está falando. Falava para minha filha, eu tive N situações. E até brinquei com ela, teu pai era bonito, teu pai ainda continua sendo, eu brinquei, filho. Falei uma coisa um pouco idiota, né? Então, é evidente que isso acontecia. Era jovem, etc. Isso acontecia. Só que eu puxava o freio de mão 10 mil vezes. Nós sabemos o autocontrole que temos de ter. E eu só, na verdade, não posso dar mais detalhes do que acontece aqui no nosso cotidiano. Eu adoraria até passar mais alguns detalhes e não estou passando. E não estou passando por respeito a uma série de pessoas. Mas eu tenho fatos muito próximos, muito recentes, que a gente está fazendo já fizemos todos os procedimentos que temos de fazer, e eu não estou revelando. Então, professor, mídia social evita, e o contato com o aluno, conforme eu falei, uma coraça invisível, e quando a gente perceber que a coisa vai se acentuar, como eu passei para o mestre Buzina, não aparece na cena, não aparece na saída, porque a gente sabe que isso vai acontecer. É uma sugestão que eu dou. Enfim, eu poderia falar mais outros tantos exemplos, inclusive meus pessoais, dando aula particular para a aluna, o que a gente teve de fazer para preservar o ganho, preservar o cifrão. Aqui na linguagem. O que a gente dá aula? Para ganhar dinheiro. Simples assim. Claro, é para se realizar? Claro. É claro, é para ensinar biologia, é para ensinar física, química, língua portuguesa. É claro que é isso. É para ser feliz, Mas a gente precisa da grana. E a gente não pode colocar isso em risco. E a gente só tem uma coisa para vender. Nós temos uma coisa. A única coisa que nós temos de vender é o nosso trabalho profissional. E nada e ninguém pode colocar em risco o nosso trabalho profissional. Ninguém. Porque nós dependemos dele. E um montão de gente depende do nosso trabalho profissional. Para vocês hoje, não seja nenhuma outra razão a não ser dizer que a história mudou. A história que eu comecei com Chico Buarque de Holanda, eu termino com o Código Penal. O Código Penal mudando o fluxo da história. Bom, mais alguma dúvida, mais alguma pergunta, mais alguma colocação? Porque eu acho que agora vocês vão tratar coisas mais, eu diria, leve. Mestre. Eu tenho uma colocação. Não seria uma coisa possível fazer o caminho inverso? Ao invés de você evitar a mídia social com o aluno, ter uma mídia social que fosse institucionalizada, porque o aluno tem cada vez mais essa carência de você ter contato com ele, de você construir uma empatia. Então não tem que ter como outros meios, para além daquele pessoal, em que a gente lide com ele, que a gente tenha essa forma de lidar toda a documentada, conforme institucional, que passa pela própria escola. Pela própria escola, aí depende de você conversar com a direção. Entendeu? Como é...
A gente não pode abrir mão da mídia social, ok? Não pode. Nós não somos arcaicos, nós não estamos numa escola do século XIX. Então a gente não pode abrir mão da mídia social. Mas a gente só tem de ter muita cautela. O Prosper tem a mídia social do Prosper. O que eu acho que você deveria trabalhar é na mídia social da escola, para você se resguardar. Para você o que o mestre perguntou há pouco foi uma mídia social pessoal dele para ele se promover como profissional. 10. E a pergunta que você já me faz já tem um outro componente diferente. Pô, eu não posso ter uma mídia institucional? Usa a mídia institucional da escola. E muito cuidado no que é postado, muito cuidado. Tudo na nossa cabeça passa por isso. Código Penal que mudou. Estupro de vulnerável, é isso que está na nossa cabeça agora. Assédio sexual, demissão por justa causa, isso tem que estar na nossa cabeça. Então eu tenho esses parâmetros e eu sei como eu vou agir, até na mídia social. Então, mestre, usa a mídia social. Não vamos ser arcaicos. Só que com esses, eu diria, conhecimentos, eu diria invisíveis, que não são invisíveis, são os conhecimentos da lei que eu li hoje. E deixei com vocês. Tem aí com vocês, na mão de vocês, para qualquer dúvida que vocês tenham. Para qualquer dúvida que vocês tenham. Está aí meu telefone, está aí meu... Tudo. Claro que isso tudo é feito via professor Eduardo, via professora Thalita, via professora Larissa, via professor Buzina, via professor Otávio. Está aí. Estou citando o nome de alguns companheiros da direção. Me perdoe se eu eventualmente esqueci algum companheiro. Mas você pode ter acesso direto a mim. E os que não me conheciam, passaram hoje a me conhecer. Às vezes a professora me convida para festas, onde estão os professores. Eu falo, professora, você tem certeza que você quer que eu vá? Eu posso até ir. Mas eu sei que às vezes eu vou ter de agir dentro de outra linha que talvez seja bom que o professor me veja como um advogado da escola. E dele, eu sou advogado dele, eu sou seu advogado. Eu sou seu advogado, não esqueça disso. Quem está falando aqui para você é um ser humano que vai te defender em qualquer circunstância. Só que eu estou querendo poupar o meu trabalho e poupar a tua vida. Eu não quero que você tenha essa esparrela na sua vida, ok? Professora, a dúvida da senhora. Total razão. Então, assim, para que a gente não sofra tanta pressão, porque eu acho que o professor, né, a gente já tem muitas Perfeito. coisas para nos preocupar. Perfeito. Eu acho que a gente poderia pensar em que a gente não vai preso, vai para cadeia, sabe assim? Ficou um pouco... Vai, professora, não. Professora, você não absorveu, professora. Vai para a cadeia. Vai para a cadeia. Vai, professora, vai, professora. Professora, vai para a cadeia, professora. Vai para a cadeia. Professora, vou repetir a aula. Acho que eu fui um mau professor. Eu acho que nesses 50 minutos eu ensinei muito mal. Vai para a cadeia. A senhora vai ter o seu direito de ampla defesa. A senhora vai provar que é inocente. Professora, capta o que eu estou lhe falando. Mas você já vai diretamente. Diretamente, professora, diretamente, porque é crime hediondo. Ah, não, mas tudo bem. Dentro desse contexto, o senhor colocou que são crimes hediondos. Mas se não for, né, comprovado crime hediondo, porque o aluno me abraçou... Total razão, professora. Só que, enquanto isso, a senhora já ficou algum tempo na tonga da mironga do capuletê. Não é tudo bem, não, professora.
Mestra, não é tudo bem não, professora. Não pode acontecer, professora. Professora, posso lhe pedir? Caia a ficha, professora. Caia a ficha. Exato. Tá dificílimo, mestra. Professora, é difícil. Bom, mais alguma pergunta? Eu acho que eu posso encerrar, né? E agradecer a atenção de vocês. E eu só peço que nós não tenhamos o complexo de Poliana. Tá tudo bem, tá tudo legal, tá tudo rosa, tá tudo bonito. Eu sou professora, as pessoas gostam de mim. Não tenha isso não. Fica com a tua antena ligada. Eu queria só colocar duas observações. Eu gostaria de colocar duas. A gente não pode ter mais essa questão. Tudo está muito bom, porque o aluno ele está querendo fazer algo contigo e ele está te abraçando. Então, essa questão de ser uma coisa muito rápida, dele estar ali contigo e de repente você está numa situação muito complicada. Isso. É muito real. Exatamente. É muito real. Exatamente. E eu senti isso na pele, porque eu fiquei olhando para ele e eu falei assim, e mais outras coisas que aconteceram, que a coordenação sabe, sim. Então é uma coisa muito séria. E agora eu gostaria de perguntar para o senhor, eu sou professora de 6º e 7º ano, e eles são muito carinhosos, eles fazem questão de me abraçar ao final da sala, e eles fazem questão, inclusive, de me esperar para descer a mão. Isso, como eu vou fazer para resolver esse problema? Tenta evitar, professor. É duro isso que eu estou lhe dizendo. Tenta evitar porque o quadro mudou. Tenta evitar porque o quadro mudou. Eu vou tentar usar um discurso, da distância de os europeus usam, começar a minha aula para tentar mostrar. Como, professora? Não, ela não perde, ela muda. Ela é inteligente, ela muda. Ela muda, é inteligente. Professor, pessoal, vamos, pessoal, por favor. Pessoal, o colega tem uma dúvida, mestre. Como? Ok. Os alunos não tem jeito, você está na sala, eles te abraçam. Professor, vou dizer, enquanto o senhor não for condenado, o senhor fica em cela especial, sim. Não pensa que a cela especial é a suíte do Otto. Entendeu? Mas enquanto não é condenado, fica em cela especial. Enquanto. Mas, mestre, isso não vai acontecer com você. Não vai acontecer. Nem com você, nem com a professora agora. Porque o crime é um crime inafiançável. Vou repetir. O crime é você não tem de tirar dinheiro do bolso para responder o crime em liberdade. Você pode ser um multimilionário, tem dinheiro do bolso para pagar.
Os colegas todos podem fazer vaquinha para pagar a fiança. Não tem fiança. Não tem fiança. Por que não tem fiança? Porque é crime hediondo. É crime hediondo. Bom, mais alguma pergunta, mais algum detalhe? Mestres, obrigado pela atenção. Bom dia aí. Até outra vez. Obrigado.